Você é tetracampeã mundial de bodyboarding. Bodyboarding. Como é que foi isso? Tipo, porque hoje em dia é muito difícil ver. Ainda existe competição de bodyboard, tudo? Ou... Existe sim. Assim, o esporte está se reorganizando novamente, né, para crescer e para trazer isso de volta. Na década de 80, o bodyboard era muito grande, muito forte, assim. Quem tem acima de 40 vai lembrar disso. Bom, eu tô quase. Tô com 36. Então você era pequenininho, mas é um baby. Mas o esporte fez muito sucesso mesmo, principalmente a categoria feminina nos anos 80. Os anos 80 e início dos anos 90. E aí depois houve um racha dentro do esporte e aí o esporte foi morrendo. Mas existia um circuito mundial, existia isso tudo. E agora tá racha voltando. Mundial que tu tá dizendo? Não. O Brasil sempre foi assim o país principal, né? Porque as campeãs mundiais eram daqui, todas. Durante mais de 15 anos, as campeãs mundiais foram daqui. Depois de uma certa época, os homens começaram a ganhar também, dos americanos. Os americanos eram muito fortes, né? Porque os principais campeonatos aconteciam no Havaí, em Pipeline. Então, os americanos eram muito fortes. Tinha o Mr. Pipe, que era o Mike Stewart, que era um cara que até hoje eu nunca vi nada igual. O cara parecia o rei da Inglaterra colocando para dentro em Pipeline numa onda de 4 metros, 5 metros. Caralho, que louco. Cara respeitadíssimo, assim, sabe? Os locais havaianos sempre respeitaram o Mike Stewart, entrava. O Mike Stewart olhava pra onda até o local de Pipeline. Opa, deixa o Mike Stewart ir. E aí depois o Brasil, a categoria masculina foi ganhando espaço, foi ganhando dos americanos Mas, enfim, é o esporte que está se reorganizando e a gente ainda vai ouvir falar muito desse esporte de novo, eu tenho certeza. Porque assim, bom, desde que eu comecei a acompanhar esporte e tal, a gente vê muito pouca mídia sobre disso hoje em dia. Né? Não, o esporte, ele principalmente por causa do crescimento do surf, né? O surf cresceu muito, se organizou muito, e no caso, o bodyboard não se organizou tanto assim. Mas agora já existe um movimento muito grande com a liderança de um ex-atleta, que é o Marcelo Pedro, e de vários outros atletas também das antigas, né? E já tem muita gente começando a praticar esse esporte novamente, tem muita menina também praticando, então existe um movimento muito grande e eu espero que esse movimento cresça cada vez mais e que a gente possa trazer novamente o bodyboard para frente do jornal, como eu falo, né? Para manchete do jornal. Eu lembro, né, quando eu era mulher, que nunca consegui subir na prancha de surf, mas as bodyboard a gente brincava, todo né? mundo. Eu gostava pra caramba. Né? E pra tu, como é que tu foi parar no bodyboard? Cara, eu carioca, né, vivia na praia e eu morava num condomínio na Barra da Tijuca, onde o berço do bodyboard foi ali. No feminino, né, no caso. Então, assim, a minha vizinha era Andréa Lopes. Eu não sei se vocês lembram da Andréa Lopes, mas a Andréa Lopes foi a primeira grande surfista do Brasil, assim, né, que abriu os caminhos para as gringas. Foi a primeira surfista brasileira que conseguiu ir para o pódio de uma etapa de circuito mundial, ganhou uma etapa de circuito mundial no Brasil. Pô, esse condomínio era premiado. Era premiado. E além dela, tinha as Irmãs Nogueira. Quem acompanhou o bodyboard lembrava das Irmãs Nogueira. E nós éramos muito amigas, crescemos ali, né? Então, a Mariana era muito minha amiga das Irmãs Nogueira. E a Isabela, que era a irmã mais velha... Era irmã, é ótimo, eu me coloquei como irmã também. Mas era uma grande irmandade. Mas ela começou a pegar onda e a gente roubava a prancha dela para pegar onda. Porque a gente vivia na praia. Eu vivia na praia, né? Eu morava ali, então eu vivia na praia. E uma coisa que começou uma brincadeira de uma forma muito orgânica. A Andréia tentou que eu surfasse em pé, mas uma vez eu fui pegar onda em pé, a prancha bateu na minha cara, quebrei os dentes. Caramba, eu falei, eu não quero esse negócio nunca mais. Aí eu migrei pro bodyboard de vez, assim, convicta. Mas uma coisa que começou como brincadeira, e aí logo as competições também se iniciaram, começaram a ser feitas as competições, os patrocinadores começaram a aparecer. Isso eu tinha 10 anos de idade, a Mariana tinha 12 e a Isabela 14. Então era essa garotada, assim, de 14, 15, né? E a década de 80 foi uma década muito rica, de um movimento muito grande dos jovens, né? Um movimento de libertação da música, a moda, a mesma coisa, né? Aquela coisa do fluorescente, do muito colorido, né? Eu acho que a gente quebrou vários paradigmas ali, essa geração da década de 80, esses teenagers, né? Esses jovens da década de 80, a gente foi quebrando muito paradigmas, assim, que hoje é muito comum, muito normal, mas na época não era, de liberdade, sabe? De você dizer mais o que você pensa, de abrir esse diálogo com os pais. Então, eu me lembro que eu tinha um diálogo muito grande com meus pais, assim.
Diferentemente da geração passada, né? Da geração da década de 70, que era uma coisa mais porra louca, mais quebrando mesmo geral, pé na porta. A gente não ia com pé na porta, a gente ia com graça, com diálogo, com... E foi uma década muito boa, né? Se a gente A década de 70 meio que acho que era uma coisa mais revoltada, né? Mas que era necessário também. Serviu para empoderar os próximos para empoderar. moleques. Então, eu me senti empoderada muito por causa disso. Se bem que a minha mãe sempre foi uma mulher muito... eu cresci com mulheres muito fortes, né? A minha avó era uma mulher que na década de 30, 40 trabalhava, era independente, comprou o apartamento dela, foi Raríssimo. casar com quase 40 anos que a minha avó foi casar. Isso, mulher da década de 30, Pois né? é. Assim, ela nasceu em 1914, sabe? Caramba. Então, assim, 25, 27, ela tudo trabalhava, não queria nem saber. E eu cresci nesse ambiente. A minha mãe era a mesma coisa. Então, eu cresci com a minha avó dizendo, mulher tem que ser independente, mulher não pode depender de homem, mulher não pode depender de ninguém, mulher tem que ser não sei o quê, a independência emocional. Isso era muito forte dentro da minha casa. Muito forte. Maneiro. Tanto que, assim, eu com 12 anos de idade eu comecei a ter patrocínio e ganhava dinheiro já das competições e tal. Assim, de 12 anos até hoje, eu nunca fiquei pedindo dinheiro pro meu pai, nada disso. Pelo contrário, eu banquei minha faculdade, comprei meu primeiro carro, fazia minhas coisas Caralho, todas. que maneiro. Era legal pra caramba, Você mas se isso formou quando em minhas quê? coisas. Jornalismo. Jornalismo mesmo. A minha faculdade acabou, né? Hoje em dia não precisa mais. Você sabe, né? não precisa mais. Mas assim, a faculdade, minha faculdade foi a falência. Que foi qual? Você é do Rio de Janeiro, sabe a faculdade da cidade, lembra? Sim. Que depois Ah, virou eu fiz universidade. Eu fiz lá também, pô. Também estudei lá, aí Todos nós faliu, eu somos tive que filhos. migrar. Todos nós somos filhos da universidade. Quer dizer, na minha época, a faculdade da Não, cidade. eu estudei adorava. desde primeira série até terminar o ensino médio lá e fui fazer faculdade lá. Aí Mentira, faliu. eu nem sabia que tinha. Tinha, lá no Meyer. Ah, Lá no eu não Meyer, sabia, não. É. Putz, eu adorava aquela faculdade. Ai, como eu gostava daquela faculdade. E olha que eu morava na Barra, hein? Pegava ônibus Mas qual todo unidade que você dia. era? Eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 17 anos. Não, eu nunca perguntei qual Ah, unidade. desculpa. Não, mas Ah, ótimo, isso aí também. perdão. Ipanema. 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 Ah, tá. Não, a gente fez lá no Meyer. Ah, tá, no Meyer, tá bom. Surgiu lá, né? Começou lá na do Meyer, né? Não, eu nem sabia, porque aquele prédio era tão bacana ali, tanta gente passou por ali, assim, sabe? Muita gente. Maria Beltrão. Caraca, eu não estudou lá sabia também. disso, não. Muita gente estudou Teve ali, uns caras cara. escrotos também, tipo Sérgio Cabral. Também teve isso. Mas eu prefiro olhar pro positivo, Tá. pra Maria Beltrão, pra gente. Exato. Bom, o pior é que eu fui pegar meu diploma, eu terminei a faculdade lá, e aí... Você sabe que sumiram os diplomas, né? Exato. Sumiram. Não, Sumiram. tem gente que se formado sem diploma. E não tem porque jogaram fora. Você sabe disso, sim, né? sim. Jogaram tudo fora. Eu quase entrei nesse bolo aí, que rolou uma transferência assistida e acaba que eu estudei numa faculdade e tenho diploma de outra, tenho diploma da Estácio. Mas não teve jeito, porque muita gente ficou sem diploma e tá sem diploma até hoje. E não tem o que fazer. Que horrível isso. Você não tem o que fazer, cara. Vai fazer o quê? Mas Como é que tu vai provar? foi muito bom, assim, tudo muito bom.